acompanhando o terceiro dia do Festival Internacional do Livro Esportivo, o nosso último dia de evento, mas ainda tem muito convidado especial. Nosso penúltimo convidado é um jornalista que dá para dizer completo, apresentador e comentarista no Sport TV, está na Rádio Globo, também tem uma coluna no Jornal Globo e ainda um podcast no ge.com. E não é tudo, ele ainda tem um livro sobre esporte, um livro que é uma verdadeira pesquisa, conhecimento sobre futebol. Os 11 maiores camisa 10 do futebol brasileiro. E claro que o Barreto vai falar sobre esse livro e muito mais da experiência dele com o jornalismo e com o futebol. Palestra do Barreto é uma aula de jornalismo. Fiquem atentos com vocês, Marcelo Barreto. Prazer participar desse evento, agradeço pelo convite, falar desse livro aqui, Os 11 Maiores Camisas 10 do Futebol Brasileiro. Muita gente começa me perguntando assim, como é que você teve a ideia de escrever esse livro? Essa resposta é fácil, não tive. Eu fui convidado, isso é uma série, né? E achei uma série muito interessante porque ela faz seleções, né? Usando o número 11, que é um número emblemático no futebol. Aliás, dizem, né, que esse número 11 no futebol surgiu, só abrindo um breve parênteses histórico aqui, porque as salas de aula dos colégios ingleses tinham 10 alunos e nenhum deles queria ser o goleiro, quem ia para o gol era o bedel, né? O funcionário que tomava conta da turma. Daí surgiu esse número 11, que é o número dos selecionáveis dessa coleção. E o curioso é o seguinte, essa coleção era feita por posição. Então, você tem os 11 maiores goleiros, os 11 maiores laterais, os 11 maiores zagueiros, né? Mas o livro que eu escrevi é o único que não tem uma posição, como ela é conhecida no futebol. Não é os 11 maiores meias, ou meias atacantes, ou seja lá o que for. É a única que tem camisas 10. Isso, de cara, já me provocou, não necessariamente alguns problemas, mas assim, já me pediu algumas explicações. Por quê? Não era necessário para o escolhido usar a camisa 10, né? Então, eu tive umas cobranças nesse sentido assim, mas por que o Roberto Dinamite, que usava a camisa 10, não está nesse livro? Porque o Roberto Dinamite tem que estar no livro dos centroavantes, né? Ele é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele era um centroavante de ofício. Então, diferentemente de outros livros dessa coleção, que é da editora Contexto, o convite me foi feito pelo Milton Leite, que participou junto com o Jaime Pinsky, que é o editor, né, do conselho editorial da Contexto. Eles conceberam essa série e aí foram convidando os jornalistas para escrever sobre cada posição, meio por afinidade, enfim. Eles ofereciam algumas opções e, para mim, já veio a opção do camisa 10. Gostei muito, porque, primeiro, que quando criança eu queria ser camisa 10. Passei muito, muito, muito longe disso, mas era a posição que me encantava, né? Eu sou de uma geração marcada pelo Pelé, que é o camisa 10. Dava para fazer esse livro só sobre o Pelé, aliás, como outros vários livros foram feitos exclusivamente sobre ele, né? Pelé que está aí completando seus 80 anos. E também sou do tempo, assim, comecei a ver futebol nos anos 70, quando essa posição ela era muito bem representada no Brasil. A gente tinha o maior nome da época, que era o Zico, né? O Rivelino já estava mais para fim de carreira, tinha disputado a Copa de 70 com o Pelé, mas você tinha até no interior de São Paulo, por exemplo, jogadores como Zenon e Dicá, que eram, né, típicos camisas 10, e com algumas características até parecidas, né? Bons batedores, bons cobradores de falta, como o próprio Zico, como o Rivelino. Então já foi assim uma atração escrever sobre os camisas 10. E tinha esse desafio extra de definir o que é a posição camisa 10, né? Como é que eu vou escolher um cara para esse livro se ele não está precisamente definido? Como, por exemplo, um goleiro. Quem é o goleiro? É aquele que está lá, né, com a roupa diferente, usa luva, que pode pegar na bola, mas mesmo, né, tirando essa parte mais exagerada, mas o lateral do time, está claro qual é o lateral, qual é o zagueiro, né? Mesmo que às vezes os jogadores mudem um pouquinho de posição, passem uma parte da carreira na lateral, outra no meio-campo, ou como zagueiro, mas, né, a definição ali é bem mais fácil de fazer. E aqui eu teria que definir o que é um camisa 10.
Qual foi a minha escolha? O camisa 10, pelos meus critérios aqui, ele precisaria ser um jogador originariamente de meio campo, não um atacante. Mas um jogador de meio campo que jogasse próximo dos atacantes. E, de preferência, tivesse a vocação para o gol, né? Agora, como eu fui procurar jogadores, evidentemente, de épocas diferentes, porque se você quiser fazer uma seleção como essa, né, você tem que olhar para todas as épocas do futebol brasileiro. Aí começam a surgir as dificuldades do esquema tático, né? Quando era fácil encontrar o camisa 10? Na época do Pelé. Porque esse 4-2-4 que caracteriza a seleção brasileira de 58, e muita gente atribui ao Zagallo uma mudança importante, né, já de 58 para frente, já derivando para o 4-3-3, que era o esquema dominante na minha época, mas o ataque dessa seleção era escalado com 4 jogadores, né? Então você tinha os 2 pontas, Garrincha e Zagallo. E tinha 2 caras que você escalava no meio, Pelé e Vavá. Mas o Vavá era nitidamente centroavante, o cara que ficava na área, fazedor de gol, né? Quando o Garrincha levava no fundo, driblava lá os joões dele e cruzava para a área, o objetivo era encontrar o Vavá, ele é que estava no meio dos backs. O Pelé podia aparecer de outra maneira, ele podia até cabecear ou chutar um cruzamento do Garrincha, mas ele estava jogando talvez um pouquinho mais atrás do Vavá, talvez um pouquinho mais solto, mas ele não era a referência na área, né? Então, para mim, esse é o típico camisa 10. Quando deriva para o 4-3-3, você tem sempre o último cara do meio campo ali como esse camisa 10. Embora, para confundir um pouco mais, em alguns clubes brasileiros, o 8 fosse... O meio campo convencional no Brasil tem 5, 8, 10. Né? O 5, não tem dúvida, é o cabeça de área. Né? É o cara que tem mais a função de marcar, ele pode até sair muito bem com a bola, caso do Falcão, por exemplo. Né? O 8 seria um intermediário entre eles, e o 10, esse ponta de lança, né? São várias nomenclaturas, ou meio atacante, o cara que vai chegar junto dos atacantes. Agora, isso, embora pareça muito claro, né? Se você tivesse que montar um time de botão, na minha época, você botava o 5 bem na frente da área, no meu caso, pelo menos, era o 8 pela direita e o 10 pela esquerda, ali na meia-lua, né? Mas, dentro de um esquema tático mais móvel de um time, o 10 teria mais liberdade para chegar na área e o 8 teria que ajudar um pouco mais na marcação. Bom, algumas dificuldades. Primeiro que, né, cada time tinha as suas variações. Então, às vezes, você tinha um 8 com mais cara de 10. Segundo, que antes do 4-2-4 e depois do 4-3-3, a trama se complica. Né? Por exemplo, o meu primeiro escolhido em termos cronológicos é o Zizinho. E o Zizinho jogava na época do WM. Eram quase que 5 caras no ataque, né? Eram 5 jogadores com funções ofensivas. E aí, por que eu escolho o Zizinho? Não necessariamente por uma questão tática, mas também porque um dos meus critérios, assim, meio, como é que eu vou dizer, mais esotéricos para escolher um camisa 10, é uma questão de liderança. Não necessariamente a liderança de quem fala, de quem manda no time, mas até uma liderança técnica, né? A bola passa por ele. Esse é um cara que é uma referência no ataque. Antes de se procurar o centroavante, né, se procura o ponta de lança. E o Zizinho, pelo papel que ele teve nos clubes que defendeu na seleção brasileira de 1950, é claro que isso eu concluí pesquisando, né? Eu não vi o Zizinho jogar, assim como também não vi, vamos dizer assim, entre aspas, ao vivo o Pelé jogar. Né? Eu estava vivo quando o Pelé ainda era jogador, mas eu não tenho uma grande memória de tê-lo visto ali ao vivo ou em transmissões ao vivo pela televisão. O que eu tenho do Pelé é recuperado, mas é recuperado com imagens, então é mais fácil. No caso do Zizinho, é bem mais complicado. Mas a minha pesquisa mostrava que o Zizinho era esse cara com potencial ofensivo, com um faro de gol, com capacidade criativa e também uma referência. Então, ele foi o meu primeiro escolhido. Eu até queria deixar o Pelé como hors concours, porque, né, acho que seria, não sei se desnecessário, mas talvez redundante você botar o Pelé
numa seleção de camisas 10, mas enfim, né? Claro que ele tinha que estar lá, botei ele lá. Aí, os dois seguintes, e eu fui mais ou menos fazendo por ordem cronológica de começo de carreira, os dois seguintes trazem uma característica interessante dessa questão aí dos esquemas táticos, né? Ademir da Guia e Rivelino jogaram no 4-2-4 inicialmente naquela linha de 2. Né? Eles estavam mais para volante no começo da carreira do que necessariamente para meias ou até para pontas de lança. Só que eles viveram no Brasil a transição do 4-2-4 para o 4-3-3. E nesse 4-3-3 foram ganhando cada vez mais liberdade, foram se aproximando cada vez mais dos atacantes. E o estilo deles foi ficando cada vez mais parecido com o do camisa 10 do livro. Né? Os dois, até por essa origem, né? Eu não quero cometer nenhum erro histórico aqui, mas vou puxar pela memória, e a minha memória costuma me trair. O Ademir da Guia jogava ao lado do Dudu, né, na linha de volante do Palmeiras, e o Rivelino com o Dino Sani no Corinthians. Espero não estar cometendo algum erro histórico aqui, mas o que a minha memória me traz é isso. E os dois, claro, eles tinham visão de jogo. Eles tinham uma grande capacidade, por exemplo, de fazer lançamentos, de jogar com a cabeça erguida, né? Mas levaram isso para perto da área. E eu acho que isso foi um grande ganho para a posição de camisa 10 no Brasil, né? O camisa 10 não ser só o cara que enxerga o ataque. O Pelé enxergava tudo dentro de um campo, né, gente? Então, a gente pode pular essa parte com o Pelé. Mas, assim, talvez na formação dos camisas 10 no Brasil, a gente tivesse muito focado na ideia de um cara que fosse quase que um ajudante de centroavante, né? Aquele cara que está muito perto da área, pensando em fazer o gol, pensando na jogada ofensiva. E caras como o Ademir da Guia e o Rivelino trouxeram um pouco dessa visão de jogo mais lá de trás, né? Para usar mais perto da área. E com a capacidade de lançamento, com a capacidade de fazer assistência, com a capacidade de acionar os pontas. Então, são dois jogadores que eu acho que têm uma função muito importante na evolução da posição no Brasil. Aí vem uma das primeiras escolhas difíceis do livro, né? Tostão é camisa 10? O Tostão era um jogador super moderno, né? Ele talvez tenha sido a peça mais flexível de uma das seleções mais versáteis de todos os tempos, se não a mais versátil de todos os tempos. A seleção da qual se dizia que tinha 5 camisas 10 em campo, né? Tem muita gente que discute isso. Pelo menos 5 jogadores da seleção brasileira, em algum momento da seleção brasileira de 70, em algum momento da carreira, usaram a camisa 10 nos seus clubes, mas não eram necessariamente os camisas 10 dos seus clubes naquele momento, né? Mas Gerson, Rivelino, Pelé, Tostão e Jairzinho, em algum momento, usaram a camisa 10. Só que naquela seleção, o que eles eram? Né? O Pelé não era mais aquele cara da seleção de 58. Ele estava um pouquinho mais recuado, abrindo espaço para a penetração desses outros jogadores. O Jairzinho era um cara que começava como ponta direita e terminava jogadas como centroavante. Tanto que ele faz gol em todos os jogos da Copa. Né? O Rivelino está jogando basicamente pelo lado esquerdo, mas também tinha uma função criativa. Ele não era só um ponta, um cara que precisava chegar no fundo para fazer cruzamento. Ele usou também a sua capacidade de chutar de fora da área, de lançar. E o Tostão, ele começava na posição de centroavante e se movimentava por todo o ataque, abrindo espaços para todo mundo. E aí eu tive que fazer uma decisão difícil, até porque o Tostão também, no Cruzeiro, dividia funções com outros jogadores. E eu achei que o Tostão cairia muito bem no livro dos centroavantes. Seria muito interessante, embora eu não tenha sido o autor desse livro, mas seria muito interessante contar a história do Tostão pela perspectiva dos centroavantes. Então, primeiro, eu já sabia que uma injustiça não seria cometida. O Tostão, esse gênio do futebol brasileiro, não ficaria fora de uma das edições. A história dele seria contada. Mas a história dele seria contada a partir do ponto de vista do centroavante, né? Do centroavante que ele teve que ser na Copa do Mundo de 1970 para poder achar um lugar no time, tanto que ele muito humildemente, quando perguntado se o Romário teria lugar na seleção de 70, disse, claro, teria no meu lugar, porque eu joguei de centroavante, o Romário é centroavante, então ele poderia entrar ali. E aí, em vez do Tostão, para representar aquele brilhante time do Cruzeiro, do fim dos anos 60, começo dos anos 70, eu escolhi Dirceu Lopes.
um jogador também muito versátil, um jogador que conseguiu ocupar mais de uma faixa do campo e que foi o meu escolhido daquele time. Cronologicamente, na sequência, chegamos ao Zico. Esse, para mim, um camisa 10 na essência, né? Um cara que estava sempre envolvido nas jogadas de ataque, que era a referência. As jogadas do Flamengo e da seleção, quando ele foi o 10 da seleção, passavam pelos pés do Zico. Tinha essa habilidade também das cobranças de falta, das cobranças de pênalti, quer dizer, era também um finalizador nato. Tinha visão de jogo. Se a gente lembrar, por exemplo, o passe do Zico para o Júnior, no jogo contra a Argentina, o passe do Zico para o Sócrates no jogo contra a Itália, falando de Copa de 82, a gente vai ver um cara, né, que sabe também fazer o campo se abrir na frente dele, desenvolveu talentos, como, por exemplo, o de cabecear, embora fosse um jogador baixo, né, e não fosse centroavante. Nisso aí o Pelé foi superior a todo mundo, né? Acho que até hoje é difícil você encontrar alguém assim, com a quantidade, sabendo fazer bem a quantidade de coisas que o Pelé sabia fazer. Então o Zico me pareceu o camisa 10 clássico. E daí para frente, você não tem, e eu acho curioso, porque na cabeça do brasileiro ficou, até hoje, a imagem desse camisa 10 clássico. É muito comum, apresentando lá o Redação Sport TV ou o Globo Esportivo, receber a participação do telespectador, do ouvinte, e aí vem uma queixa: meu time não tem um camisa 10 clássico, a gente precisa de um camisa 10 nato, né? Quando, se você pensar bem, essa função meio que sumiu do futebol moderno, né? Ela não existe mais. Bom, os meus escolhidos a partir daí, eles já são de uma fase mais moderna do futebol e atuam basicamente no 4-4-2. Ou eles são de uma época em que o 4-4-2 imperava, né? Onde está o camisa 10 nesse 4-4-2, né? Se você pensar na seleção de 94, campeã do mundo, o próprio Parreira, técnico daquela equipe, dizia que não era nem apenas um 4-4-2, era um 4-2-2-2. Então você tinha a linha de 4 na defesa, mas o time era todo dividido em pares, né? Você tinha 2 zagueiros e 2 atacantes, formando a linha de 4 da defesa. 2 volantes à frente dessa linha, claro que com flexibilidade, um que às vezes afundava para fazer o terceiro zagueiro e outro que saía mais para o jogo, mas 2 volantes. Aí você tinha 2 meias, né, que apoiavam a subida dos laterais. Esse é um período em que o papel dos laterais é muito rico no futebol brasileiro, e eu acho que esse papel é importantíssimo para ajudar o Brasil a ser dominante de novo no futebol mundial, né? São 3 Copas seguidas chegando à final, com 2 títulos conquistados, e Cafu e Roberto Carlos, não só eles, né, mas pode citar também Jorginho, Branco, outros jogadores importantes, tiveram um papel muito importante para isso, né? Eles abriam a lateral do campo para a criação de jogadas em velocidade, tinham essa capacidade de ir e voltar o tempo todo. Então, é uma formação diferente. Você não tem mais aquele camisa 10 ali. Evidentemente, em alguma formação pode ter, mas assim como o papel do centroavante também ficou questionado no 4-4-2, né? Você conseguia montar time com 2 jogadores de muita movimentação. Você conseguia formar um ataque, por exemplo, com Bebeto e Romário, né? O Romário é um finalizador nato, e é um cara que sabe se movimentar muito bem dentro da área, tanto que o Cruyff o chamava de gênio da grande área, né? Mas talvez ele não seja a figura clássica do centroavante, do 4-3-3, né? Aquele cara que ficava bem centralizado mesmo na área. Você conseguia formar um ataque com 2 jogadores ágeis que se movimentavam, entravam e saíam da área, enfim. Talvez a função de centroavante também tenha sido desafiada pelo 4-4-2, mas esse é outro livro, isso aí já não era problema meu. Enfim, os que eu escolho dessa época são, talvez eu tenha aqui na sequência 2 escolhas polêmicas, né? Um é o Raí, que é campeão do mundo, mas com uma trajetória diferente pela seleção brasileira em 94. Ele chega à Copa como capitão, como um jogador muito pouco questionado. Eu até me lembro de ter feito um amistoso da seleção brasileira, mas aí já era preparação para a Copa de 98, quando a torcida gritou: Raí pede para sair. Em 94, o Raí vinha daquele time do Tele Santana, né, que ganhou 2 vezes o Mundial de Clubes. Então era o jogador de quem se esperava que fosse o camisa 10 da seleção na Copa. E a trajetória dele dentro da Copa não foi boa.
né? Ele começa como capitão e titular, faz gol e depois é barrado. O Mazinho entra para compor aquele meio de campo, um jogador que nem tinha tantas características ofensivas, né? Começou como lateral e, enfim, acabou ocupando a vaga de titular do Raí, que continua no grupo, é um campeão brasileiro, um campeão mundial, mas não com o papel que se esperava dele. Agora, para mim, o Raí entra no livro por ter sido, talvez, o principal jogador de meio de campo desse começo dos anos 90, por ter feito carreira também no exterior, né? O Raí é reconhecidíssimo no PSG, ajudou a transformar o PSG de time pequeno em um time que começou a brigar pelos títulos, não era esse PSG bilionário de hoje, né? Mas já estava num processo de transformação. Então, eu achei que o Raí cabia aqui. Aí vem a minha escolha que causou mais discussão, né? Até pelo personagem que é o Neto. E eu me lembro de um telefonema que eu dei para o Neto enquanto estava escrevendo o livro. Aliás, desculpa, nem foi um telefonema, foi um encontro pessoal. O Neto estava trabalhando num jogo da seleção, eu estava lá também, e a gente se cumprimentou, conversou, ele sempre muito simpático, e aí eu perguntei para ele assim: Neto, eu estou escrevendo um livro sobre os maiores camisas 10 da história do futebol brasileiro e estou na dúvida se eu coloco você ou não. E era verdade, eu estava na dúvida com relação a escalar o Neto, vamos dizer assim. E eu perguntei: o que você acha? Quero ouvir você. E aí ele, com aquele jeitão dele, falou: Marcelo, camisa 10, assim, bom, tem um monte aí, né? Melhor do que eu. Agora, eu fui ídolo para... E aí vem um pi, porque eu não posso falar a palavra que ele usou. Mas eu pensei, ele tem razão. O Neto, ele tem, talvez, a transcendência do camisa 10. O Neto não tem uma carreira vitoriosa o tempo todo, né? Agora, o ponto alto dele é pelo time com o qual ele criou uma identificação enorme, pelo Corinthians, e ele foi referência, foi líder, foi o melhor jogador. Muita gente dizia que ele ganhava jogos sozinho naquele Corinthians, acho sempre isso um exagero quando se fala de futebol, mas ele fez a diferença para um Corinthians campeão brasileiro. Um time gigante, com uma das maiores torcidas do Brasil e que estava, né, esperando aquele título chegar. Então, me pareceu que esse papel transcendente do Neto era justificativa para convocá-lo entre os meus camisas 10. Depois vem jogadores que fizeram sucesso pela seleção brasileira e que se confundem um pouco na questão da posição, né? Eu me lembro do Rivaldo, que é o próximo aqui em ordem cronológica, a gente tinha uma discussão sobre ele. O que ele é? Ele é atacante? Ele é meia? E talvez justamente essa discussão tenha me inspirado, né? O Rivaldo era goleador, né? Era um jogador decisivo, teve carreira importante na seleção brasileira, conseguiu título pela seleção brasileira. Se a gente for citar aqui, por exemplo, o Zico, que não me causou nenhuma dúvida na hora de escolher, o Zico não tem título de Libertadores, nem de Copa América, nem de Copa do Mundo pela seleção brasileira. E o Rivaldo foi um jogador que conquistou título pela seleção como protagonista. Então, me pareceu também bastante óbvio escolher o Rivaldo. E aí vem o Ronaldinho Gaúcho, né? Que é um cara que você pode querer qualificar como atacante. Centroavante não era, ele não era fazedor de gol. Ponta também não dá para dizer que era, né? Ele era o cara da criação. Talvez, nessa época, o mais próximo de um camisa 10, assim, legítimo. Se é que, depois de tudo isso que eu estou dizendo aqui, dê para dizer que existe o camisa 10 legítimo, né? É um jogador que eu considero que teve uma carreira no altíssimo nível, mais curta do que a gente gostaria, do que a gente teria curtido ver, mas é de um talento inegável, e um jogador que também tem conquistas pela seleção brasileira, na Liga dos Campeões da Europa, um jogador reconhecido no mundo inteiro, né? Não sei como vai ficar a imagem dele agora, depois dessa prisão, mas o futebol é capaz de prodígios de reintegração, né, que a gente gostaria de ver aplicados até a outras áreas da sociedade. Enfim, e eu termino com o Kaká. Talvez o Kaká seja uma volta ao Raí, né? Porque é um jogador que parte um pouquinho mais de trás do campo. O Kaká, como o Raí, gostava de usar um pouco mais de amplitude no campo, né? Eu não acho essa expressão muito precisa, mas vamos lá, né? Ela é corrente no futebol. Verticalmente, ele usava uma área maior do campo.
tinha uma capacidade de arrancada, de condução de bola, mas também sabia fazer gol, também sabia ser decisivo. Então, me pareceu um jogador de carreira importante no futebol brasileiro e no futebol europeu, com passagem marcante pela seleção brasileira. Tudo isso qualificou o Kaká para um dos meus escolhidos. Eu não estou aqui, gente, com a pretensão de dizer que essa é a melhor lista de camisas 10 do futebol brasileiro. Eu fui muito cornetado, normal. Muita gente não entendeu meus critérios, muita gente queria encaixar uns caras que eu via muito mais como camisa 8, como é o caso do Gerson, como é o caso do Juninho Pernambucano. Muita gente questionou, o Roberto Dinamite usava a camisa 10, então ele tinha que estar no seu livro. Eu disse, mas ele tem que estar no livro dos centroavantes. Eu fiz uma escolha pelo Tostão, aliás, pelo Dirceu Lopes no meu livro, passando o Tostão para o livro dos centroavantes, que também eu acho que pode muito bem ser questionada. Esse livro jamais teve a pretensão de ser definitivo, né? E eu até faço muitas dessas explicações aqui na apresentação. Ela tem só 2 páginas, mas ela me parecia... lembrei aqui também do Sócrates, eu estou dando uma olhadinha na apresentação. Para mim, também, o Sócrates se parecia mais com camisa 8, mas, curiosamente, ele foi escalado no livro dos centroavantes, né? Você vê como as visões também de futebol, elas são diferentes e influenciam nas nossas escolhas, né? E aí fiz uma lista aqui dos camisas 10, assim, da minha época de torcedor, Zenon, de Cá, que eu já citei aqui, o Pita, o Mendonça, né? Muitos jogadores bons que poderiam estar na lista. Muita gente me perguntou sobre o Alex, acho uma cobrança razoável. Talvez a minha última escolha tenha ficado entre Alex e Neto. Eu não sei se eu fiz essas escolhas assim tão um contra o outro, mas o Alex cabe direitinho na definição que o Neto me deu, né? De que jogador, camisa 10, tinha um monte aí melhor do que eu, né? Mas eu fui muito ídolo. O Alex também foi ídolo em clubes que defendeu, tem uma carreira relevante, com mais conquistas no geral do que o Neto, mas na minha balança pesou mais esse relacionamento com o torcedor, né? Como o Neto cativou o torcedor do Corinthians de uma maneira que não são muitos os atletas que conseguem fazer em qualquer clube do futebol brasileiro. Enfim, essa foi a minha lista. Cobranças, eu tive muitas. Arrependimento, eu tenho um, e um arrependimento muito grande. Porque, para mim, foi um erro, foi uma falha. Eu só percebi depois que o livro estava publicado, então é uma falha que eu não tive como corrigir. E o pior, assim, o que dói mais, é uma falha minha. Não foi uma desatenção, não foi uma distração, até porque eu não posso justificar nada disso para um trabalho que envolve pesquisa, para um trabalho que tem tempo para ser feito, né? Foi uma falha de julgamento mesmo. E uma falha de julgamento que passa pelo que era a minha forma de ver futebol. Espero que hoje eu tenha corrigido e já consiga estar vendo o futebol de uma forma diferente. Para mim, faltou uma camisa 10 fundamental nesse livro, que é a Marta. A Marta é a maior jogadora de todos os tempos do futebol feminino brasileiro, talvez também a maior jogadora de futebol feminino de todos os tempos no mundo. Foi reconhecida pelo seu talento com o prêmio FIFA 6 vezes, mais do que qualquer jogador do futebol masculino no Brasil. É uma camisa 10 na essência, né? É uma jogadora finalizadora, criativa, intensa, que participa do ataque, que é referência, ou seja, ela preenche todos os quesitos que eu criei. Só que eu simplesmente não pensei no futebol feminino. E, enfim, eu acho que até nem adianta me desculpar agora. Depois que o livro foi publicado, eu não consigo me lembrar exatamente em que momento eu recebi essa cobrança pela primeira vez. Eu recebi várias cobranças, mas até porque eu fiz divulgação do livro, falei dele, dei entrevistas, nos programas que eu apresento também, fiz a divulgação, e numa dessas chegou lá uma mensagem pelo Twitter: você não pensou em colocar a Marta? E aí eu parei para pensar comigo mesmo e falei, não, porque não pensei no futebol feminino. Falha grave, que eu não cometeria hoje, mas que para esse livro aqui eu só tenho como corrigir se for feita uma segunda edição. E aí
eu vou precisar tomar a pior decisão de todas, que é tirar um dos meus camisas 10, né? Um dos 11 teria que espirrar para a Marta entrar. Acho que hoje, se eu escrevesse o livro, o Neymar também me causaria uma dúvida, né? O Neymar é um autêntico camisa 10, ele joga mais pelas pontas, né? Nós já passamos do tempo do 4-4-2, e eu achei que esse 4-2-3-1 de hoje, ou 4-1-4-1, enfim, esses sistemas que hoje têm sido mais usados, ou até a volta do 4-3-3, né? Que esses sistemas trariam de volta o camisa 10, mas é curioso porque eles levaram a criação para o lado do campo. Isso é uma coisa que eu ainda não estava acostumado a ver. Não que não existisse criação do lado de campo, os pontas eram, né, podiam ser jogadores muito criativos, mas você começar as jogadas de ataque pelo lado não era muito comum, né? As jogadas começavam pelo meio e buscavam os pontas já na situação de 1 contra 1, ou para chegar à linha de fundo e fazer um cruzamento, né? Hoje, a bola passa por esses jogadores para ser pensada pelo lado do campo. E aí eu acho que o Neymar é, sim, um camisa 10. Então, se eu fosse convidado para escrever de novo o livro dos 11 maiores camisas 10 do futebol brasileiro, provavelmente 2 jogadores perderiam a vaga. Um para entrar o Neymar, o outro para entrar a Marta. Quem sabe isso um dia ainda não pode acontecer, né? Mas, por enquanto, eu vou ter que viver com esse arrependimento de não ter escalado a Marta. E no caso do Neymar, não, ele era muito jovenzinho quando eu comecei a escrever o livro, ainda não estava claro que ia ser o expoente que se tornou, então não ter escalado o Neymar não era assim, não chega a ser um arrependimento para esse livro. Agora, se eu tiver que escrever outro, se eu tiver que refazer a minha lista dos camisas 10, vou ter que tirar 2 para eles entrarem, e acho que é melhor terminar logo, né, esse papo, sem que eu tenha que ser obrigado a dizer quais são os 2 que eu escolho para sair desse time, porque nunca cheguei a pensar nisso. Quero concluir dizendo que foi um prazer escrever o livro, assim como é um prazer participar aqui com vocês. Escrever um livro é um desafio que leva um jornalista a enfrentar outros níveis outros níveis profissionais, né, na carreira. A gente pode pensar que é só texto, que é só escrever mais, mas não é isso. Editar um livro, pensar um livro, traz desafios muito particulares. Esse não foi o meu único livro, eu escrevi também o Almanaque Olímpico, que teve 3 edições, ao lado do meu amigo Armando Freitas e com a colaboração do Alexandre Massi, do Tiago Teixeira, enfim, tivemos muita gente envolvida nesse projeto, e escrevi Nauber, A Jornada de um Líder, um livro que o capitão da seleção de vôlei usa. Para mim, ele é o eterno capitão, né? Ele usa em palestras, enfim, foi um jeito de contar a história dele, levando para o que pode ser útil em outras áreas, em outras profissões. Foi muito divertido de fazer. O Almanac também deu muito trabalho, é uma pesquisa muito profunda, foi um trabalho de equipe, e esse dos Camisas 10 talvez tenha sido um desafio um pouquinho mais solitário, embora, né, eu tenha tido solidariedade do pessoal da editora, com quem eu trocava ideia, mas a responsabilidade final ficou comigo. Gosto de muitas das escolhas que eu fiz, cometi meus erros, e eu acho que um livro é isso aí, né? Você bota ele no mundo para ele ser julgado, avaliado. Espero que, se algum de vocês já tiver lido, tenha gostado. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo Barreto, uma verdadeira aula de jornalismo. Já imaginava, já conheço muito bem essa palestra, esse livro realmente é incrível e tem muito mais. O 3º dia do Festival Internacional do Livro Esportivo está chegando ao fim, mas ainda tem um papo muito legal. Daqui a pouquinho tem Redação Philly com Francisco Aiello e o correspondente internacional Marcelo Correge. Não perca por nada, hein? Já, já. Esperem aí.